Eu nunca acreditei em histórias da internet, muito menos em criaturas que só existiam em fóruns obscuros ou vídeos mal editados. Mas tudo mudou na noite em que ouvi a sirene pela primeira vez, um som distante, arrastado, metálico, ecoando pela floresta. Como se alguém tivesse esquecido um alerta de guerra ligado no meio do nada. E o que mais me incomodou não foi o som em si, mas a forma como ele parecia me procurar. Como se estivesse ajustando o volume e a direção até encontrar exatamente onde eu estava. Eu estava dirigindo por uma estrada secundária, dessas que quase ninguém usa, cercada por árvores altas demais, antigas demais, tão densas que o céu parecia um teto fechado e o GPS já tinha perdido o sinal há quase 20 minutos. O rádio só chiava e a única luz vinha dos faróis cortando a névoa baixa que começava a se formar no asfalto. Quando a sirene soou de novo, mais próxima, eu instintivamente reduzi a velocidade, porque meu cérebro associou aquilo a perigo. Evacuação, algo urgente, algo que exigia atenção imediata. E foi nesse momento que percebi o primeiro erro. Não havia nenhuma cidade por perto, nenhum complexo industrial, nenhuma base militar, nada que justificasse aquele som. Mesmo assim, ele continuava, alternando entre um alerta grave e um chiado distorcido, como se estivesse quebrado, e por algum motivo, eu tive a sensação absurda de que ele estava testando variações. Parei o carro no acostamento, quando vi uma placa enferrujada indicando uma trilha antiga, quase engolida pelo mato. E por mais irracional que pareça, eu desliguei o motor e desci, como se algo dentro de mim tivesse decidido que continuar dirigindo era pior do que enfrentar o que quer que estivesse ali. O silêncio após desligar o carro foi pesado, sufocante. E então, a sirene voltou, muito mais alta, tão próxima que fez meus ossos vibrarem. E naquele instante eu vi a primeira coisa errada entre as árvores. Algo alto demais, fino demais, parado completamente imóvel, como um poste torto, recortado contra a névoa. Meu cérebro tentou encaixar aquilo em algo conhecido, uma torre, uma escultura, qualquer coisa que não fosse o que meus olhos estavam registrando. Mas quando o som mudou novamente, quando as sirenes se inclinaram levemente para os lados ajustando o ângulo, eu entendi que aquilo estava vivo. Siren Head não se moveu de imediato, e isso foi pior do que se tivesse avançado, porque ele apenas ficou ali observando, emitindo sons que imitavam alertas humanos, avisos que deveriam salvar vidas, mas que ali serviam apenas para atrair, confundir, paralisar. Dei um passo para trás e senti o chão úmido ceder sob meu pé. E o estalo seco ecoou pela floresta como um tiro. E naquele momento as sirenes pararam completamente. O silêncio que veio depois foi tão absoluto, que meus ouvidos começaram a zunir. E então ouvi outra coisa, algo ainda mais errado. Passos longos, lentos, espaçados demais para serem humanos, cada um acompanhado de um leve ranger como metal enferrujado, sendo forçado a se mover. E o Corey. Não pensei, não planejei, apenas corri de volta para o carro, sentindo os galhos arranharem meu rosto, ouvindo atrás de mim a sirene voltar. Agora mais distorcida, misturando vozes humanas, fragmentos de palavras, gritos que pareciam pedidos de ajuda. E isso quase me fez parar, quase me fez olhar para trás, porque o som imitava perfeitamente alguém em pânico, algum ferido, alguém implorando. E só não caí nessa armadilha porque percebi que as vozes se repetiam, sempre no mesmo tom, sempre com o mesmo desespero artificial, como uma gravação mal cortada. Entrei no carro e liguei o motor com as mãos tremendo tanto que mal consegui girar a chave. Acelerei sem olhar, e enquanto o carro arrancava, vi pelo retrovisor aquela silhueta impossível se movendo pela primeira vez, atravessando a floresta com passos enormes, dobrando o corpo de formas que não deveriam ser possíveis, e cada movimento vinha acompanhado de um ajuste nas sirenes, como se ele estivesse afinando o som para me acompanhar. Dirigi por tempo demais, rápido demais, até que a estrada finalmente desembocou em uma rodovia iluminada, e quando olhei novamente pelo retrovisor, não havia nada, nenhum som, nenhuma sombra, apenas a estrada vazia, como se tudo tivesse sido um delírio causado pelo cansaço. Eu teria esquecido aquela noite se as coisas tivessem parado ali, mas não pararam porque dias depois, em casa, no meio da madrugada, acordei com um som distante abafado pelas paredes, um alerta familiar demais para ser ignorado. E quando percebi que a sirene vinha de fora, não da cidade, não de uma ambulância, mas de algum lugar além das casas, além das ruas, eu soube com uma certeza fria e absoluta que Siren Head tinha me seguido não fisicamente, mas de outra forma, algo pior. Algo que não precisava atravessar estradas, porque agora ele sabia como me chamar. E enquanto o som ecoava novamente mais baixo, mais paciente, eu entendi tarde demais que aquela primeira noite não tinha sido um encontro, tinha sido um teste, e eu tinha respondido. Continuar a história, o som não vinha mais de um ponto fixo. Ele se movia e deslizava pelo ar como se estivesse aprendendo a contornar prédios, telhados, quarteirões inteiros, e quanto mais eu tentava ignorar, mais nítido ficava que a sirene não era apenas barulho. Era uma mensagem,
Uma chamada insistente que não exigia resposta verbal, apenas atenção. E a partir do momento em que você prestava atenção, algo dentro de você já tinha sido alcançado. Levantei da cama, tentando manter a calma, repetindo para mim mesmo que aquilo era paranoia. Estresse acumulado, qualquer explicação racional que impedisse meus pés de me levarem até a janela. Mas mesmo assim, eu fui afastando a cortina lentamente, esperando ver luzes de emergência, carros, qualquer coisa normal. E o que encontrei foi a rua completamente vazia, iluminada apenas pelos postes amarelos. Imóveis, enquanto ao fundo, muito além das casas, a sirene continuava abafada, quase respeitosa, como se soubesse que agora não precisava gritar. Passei os dias seguintes tentando esquecer, evitando qualquer notícia, qualquer vídeo, qualquer menção a Siren Head, mas isso só tornou tudo pior, porque a ausência de informação fez o medo crescer em silêncio. E comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Sombras altas demais projetadas nas paredes ao entardecer, reflexos metálicos em janelas distantes, sons graves misturados ao vento. E o mais perturbador era que ninguém mais parecia notar. Perguntei a um vizinho se ele tinha ouvido algo estranho à noite e ele apenas riu, dizendo que eu devia estar assistindo filmes de terror demais. E naquele momento percebi que para o mundo, Siren Head não existia, mas para mim ele tinha se tornado parte da paisagem. As noites se tornaram longas demais, e em uma delas o som voltou, não distante, não abafado, mas claro, definido, vindo do parque. Próximo à minha casa, um lugar pequeno cercado por árvores antigas, fechado à noite, e quando ouvi o primeiro alerta ecoar entre os prédios, senti meu corpo inteiro gelar porque reconheci o padrão, a sequência exata de sons que ele tinha usado na floresta, e aquilo significava que ele estava perto o suficiente para escolher. Tentei me esconder, apagar as luzes, fechar portas e janelas. Mas nada disso parecia importar, porque a sirene não precisava entrar fisicamente. Ela atravessava tudo, vibrando no ar, nos ossos, nos pensamentos, e quando ouvi algo novo, algo que nunca tinha ouvido antes, meu sangue congelou, porque misturado ao alerta, havia uma voz que imitava perfeitamente a minha, chamando meu próprio nome com o mesmo tom que eu usava quando falava sozinho. Foi aí que entendi a verdade mais cruel. Siren Head não caça corpos. Ele caça respostas, reações, curiosidade, e quanto mais você tenta ignorar, mais ele aprende sobre você, sobre o que te faz olhar, ouvir, sentir. Não sei quanto tempo passou até o som cessar naquela noite, mas quando o silêncio voltou, eu sabia que algo tinha mudado de forma irreversível, porque não senti alívio. Senti expectativa, como se uma parte de mim estivesse aguardando a próxima chamada. Nos dias seguintes comecei a sonhar com florestas que não existiam, com torres metálicas se movendo entre árvores, com sirenes que se inclinavam como cabeças curiosas, e acordava, sempre com a sensação de que tinha sido observado a noite inteira. Decidi então voltar ao lugar onde tudo começou. Não por coragem, mas por desespero, porque viver esperando era pior do que enfrentar. E peguei o carro novamente, dirigindo pela mesma estrada secundária, agora durante o dia, tentando provar a mim mesmo que nada daquilo era real. Mas assim que o asfalto começou a mudar de textura e o sinal do celular sumiu, senti o mesmo peso no ar, a mesma opressão silenciosa, e quando vi a placa enferrujada quase coberta pelo mato, soube que não estava sozinho. Estacionei o carro e desci com um coração disparado. E dessa vez a sirene não tocou de imediato, o que foi ainda mais aterrador, porque significava que ele não precisava mais anunciar sua presença. Caminhei alguns metros pela trilha antiga, sentindo o cheiro de ferrugem misturado à terra úmida, e então o vi muito mais perto do que antes, parado entre as árvores, tão alto que parecia tocar o céu, o corpo fino, balançando levemente como se fosse feito de algo flexível demais, e as sirenes no topo giraram lentamente, emitindo um som baixo, quase curioso. Não um alerta, mas uma observação. Fiquei imóvel, entendendo finalmente que fugir não fazia diferença, que desde a primeira vez que ouvi aquele som algo tinha sido marcado em mim, e quando as sirenes mudaram de frequência, imitando novamente vozes humanas agora misturadas, distorcidas, eu percebi que eram ecos de pessoas que tinham respondido antes de mim, fragmentos de quem tinha parado para ouvir, e naquele instante, Siren Head deu um passo à frente, e o chão tremeu levemente, não como ameaça, mas como confirmação, e eu soube, com uma clareza assustadora, que enquanto existirem pessoas que parem para escutar, enquanto o mundo continuar produzindo curiosidade, medo e silêncio suficiente para que uma sirene se destaque, ele nunca vai desaparecer. Porque Siren Head não é apenas uma criatura na floresta, ele é a resposta inevitável de quem decide ouvir quando o alerta toca. E naquele momento, enquanto o som aumentava e preenchia tudo, eu entendi que esta história não é um aviso im registry, porque se você chegou até aqui e se ouviu até o fim, talvez agora ele também saiba como chamar você.